Então, vamos lá, gente. Boa tarde, vamos iniciar aqui o conteúdo. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Acho que agora com esse tamanho consegue enxergar, né? Bom, então, vamos passar aqui rapidamente, né? Dar uma olhada nessa questão de estruturas de repetição aqui no Python. Então, o primeiro aqui que nós vamos ver é o comando while, tá? E depois a gente vai ver o comando for. Então, diferente do que a gente viu lá, por exemplo, em C, né? Aqui não tem o do while, tá? Não tem. Então, você tem aqui o while. E a gente vê que tem, normalmente aqui tem as duas principais estruturas de repetição. Tem o while e o for. Eu, professor Marcelo, quando eu uso um ou outro, eu, professor Marcelo, vejo o seguinte: quando é que eu prefiro usar o for? Quando eu sei quantas iterações eu vou fazer. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou percorrer um vetor, vou percorrer uma lista, eu vou correr um arquivo de dados. Pô, você tem como que você sabe qual é a quantidade de elementos que você tem num vetor ou numa lista? Eu sei a quantidade. Então, eu tenho preferência por usar um for. Tá? Normalmente, eu gosto de usar mais o while quando eu preciso, eu tenho uma condição, tá? Lógica. Entendeu? Por exemplo, igual você fazer o seguinte: faça a leitura dos dados até que o cara digite, por exemplo, um número negativo. Quando é que o cara vai digitar o número negativo? É a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, décima, milésima vez? Sei lá, pô. Entendeu? Então, quando eu tenho uma condição que determina a minha parada, ou seja, eu terminar o loop, eu prefiro usar, por exemplo, o while. Estou falando, volto a dizer, eu sou Marcelo, tá? Tá bom? Tá? Eu gosto de proceder dessa forma. Para mim, eu acho mais natural. Quando eu já sei a quantidade de dados, é mais natural você usar o for do que o while. Eu posso usar? Pode, mas eu prefiro usar o for porque ele é muito apropriado para quando já se sabe quantas vezes você vai ter que repetir. Entendeu? Tanto é que, por exemplo, vou só abrir um parênteses aqui para vocês. Em computação de alto desempenho, quando você quer, por exemplo, fazer determinados tipos de paralelismo, a melhor estrutura para usar é o for, não o while. Por quê? Que tem o compilador, ele identifica, porque normalmente o for você consegue paralelizar. Porque normalmente você tem o quê? O valor inicial e o final já expresso, tá? Ali, né? For, por exemplo, ir indo, por exemplo, de tanto a tanto. Entendeu? Então, ela é muito mais fácil, por exemplo, de você conseguir paralisar do que um while. Como você botar uma condição, eu lá sei que horas que eu vou atingir essa condição. Entendeu? Não tem, entendeu? Então, só para falar para vocês isso, tá? Então, quando você tem essa ideia, sabe o tamanho, eu prefiro usar o for e o while quando é uma condição mesmo, entendeu? Uma condição lógica, né? Clara que você coloca lá, tá? Então, o while, né, ele repete umas comandos, bloco, dependendo da condição, tá? Ou seja, repete esse bloco de comandos enquanto a condição for verdadeira. Então, aqui está um exemplo, né? Então, está aqui o número igual a zero, enquanto o número for maior que zero, aí digite o número. Se o módulo, né, o resto do número por 2 é zero, é par, se não é ímpar. Se o número é menor que zero, ele fala que você digitou um número negativo e vai sair do loop, porque na hora que ele bater aqui, o número vai ser negativo, né? Menos 1 é maior ou igual que zero? Não, aí ele vai fora. Né? Tá? Então, você vê, é bem parecido com o que a gente trabalha já, ou já trabalhamos C.
O que é legal do for, tá? Que no caso do for, tá? No Python, ele é muito mais flexível do que no C. Tá? E a gente vai ver, cara, ele é muito mais flexível e dá margem para a gente fazer um montão de coisas, cara. Então, é mais flexível nesse tocante, tá? Então, o comando for repete um ou mais comandos do bloco por um número fixo de vezes, indo de um valor inicial a um valor final. Tá? E aí, tanto faz, né? Se o valor inicial, se ele for maior que o final, normalmente ele vai ser decrescente, né? E se o inicial for menor que o final, para ele ir crescente. Então, no caso, a sintaxe do comando for é for, aí eu vou ter uma variável in range, aí eu posso botar um valor inicial, vírgula, um valor final, vírgula, o tamanho do passo. A gente vai fazer um exemplo, tá? Só que o tamanho do passo, se eu não coloco, ele já assume por padrão que é 1. Tá? Mais 1. Eu sempre vou acrescentando 1 a cada iteração. Diferente que lá no C, explicitamente eu tinha que dizer, né? Aqui não, tá? Eu não preciso dizer, tá? Ele já assume por padrão que é 1, tá? Então, o tamanho do passo é opcional, tá vendo? Se não for utilizado, é considerado automaticamente como 1. Ou seja, vai incrementar de 1 a cada iteração. Se o valor inicial for 1 e o valor final for 10, os comandos subordinados serão executados 9 vezes. Como assim, Lúcio? Que esse comando aqui, ó, tá vendo? Aqui ele está fazendo somatório, tá? Aqui, apesar de estar aqui de 1 a 10, ele está fazendo de 1 a 9. Por quê? Ele vai até o valor que está aqui, menos 1. Tá? Aqui, ó. Tá? Então, tanto é que você vê que ele dá um print no i, então ele dá de 1 até 9. Se eu quisesse realmente até 10, eu ia ter que botar aqui 11 aqui no lugar do 10 aqui, tá? Ok? Teria que botar 11. Tá? Então, esse range, ele dá o quê? A faixa de valores. E um detalhe também interessante é que se eu coloco um único valor, ele assume que começa de 0. Tá? Por exemplo, quer ver? Deixa eu aproveitar e fazer rapidamente o código aqui, ó, S igual a 0. Deixa que eu vou aumentar o tamanho. Agora dá para enxergar. Porque S igual a 0, então vamos lá. For i in, quer ver, range 1,10 pontos, né? Aí igual eu botei aqui, print i, S recebe S mais i, né? E aqui fora eu vou dar o print valor de S igual a S. Então, se a gente rodar aqui, na primeira vez, no caso aqui usando o Colab, ele está alocando aqui a máquina virtual, por isso que a primeira vez aí demora um tiquinho. Ele está alocando lá. Tá vendo? Aí, ó, está lá, igualzinho o exemplo, tá vendo? Rodou de 1 a 9. Se eu quisesse de 1 a 10, eu teria que botar 11 aqui. Aí ele vai de 1 a 10. Ó. Beleza? Tá? E aí, qual é o detalhe? Se eu ponho só 11, ele vai começar de 0. Quando eu não coloco o valor inicial, ele vai começar de 0. Você vai ver que o primeiro valor que ele vai botar aqui do S é 0. Viu aqui, ó? Tá vendo? Ele começou do 0. Tá? Se você não põe o valor inicial. Tá? Então, se eu boto aqui 10, né? Quer ver? Ó? Boto aqui, ó. Por exemplo, quero ir de 0 a 10, e aí eu ponho o tamanho do passo é 2, ele vai fazer 0, 2, 4, 5, né? Olha lá. Beleza? Tá? E se eu quisesse fazer o contrário, por exemplo, aí eu boto lá aqui menos 2. Beleza? Tá? Tá legal? Então,
Aí a gente muda. Então, você vê que é bem tranquilo, né? Eu acho, por exemplo, se você for pensar que a sintaxe, ela é muito mais simples até do que a gente fazia lá em C, né? E tudo mais. A sintaxe é bem mais simples para você trabalhar, tá? Fazer uma estrutura aqui de... Pô, não, tem aquele print, valor, que é igual, tem como botar o string depois, né? Pode, quer ver? Aqui eu posso botar aqui, ó, o último valor de I é... Aí eu ponho aqui. Aí você vai saber também qual foi o último valor do I. Tá vendo? Pode sim. É igual algoritmo aqui para você fazer a princípio, print. Lembra que aquilo não é igualzinho fazer em algoritmo? A única coisa que aqui, em vez de print, no algoritmo era escreva. Você vê que você coloca exatamente igual bota em algoritmo. Tá vendo? Pode sim, sem problema. Aí diz, ó. Tá vendo? O último valor do dia é 2. Tá? Você viu que ele funciona bacaninha. Tá? Então, o legal que realmente, quanto a essa questão do for, tá? A principal sintaxe dele é bem mais flexível, mais tranquila do que no C. Tá? Vamos ver se tem mais uma coisinha. Tá. Então, a princípio, então qual era a moral da história agora? Por isso que eu falei que era bom que normalmente, agora que já deu a ideia, era a gente fazer uns exercícios aí. Será que... vamos ver aí, gente, se a gente consegue achar mais algum computador, a gente junta aí. O cavaleiro break, os caras acabaram de chegar mais ou menos, como falou aqui com a 110. Eu vou tirar, tá cheio de caixa ainda. Eles são... Gente, mais uma vez, se você quer, é só você entrar na tua conta aqui entrou aí no Gmail, depois que você entrou teu e-mail, beleza, cara, é só você vir aqui, vem, Google, só digitar aqui, Google Colab, você entrou aqui, primeiro link, entendeu? Novo notebook, ele vai abrir igual abriu aqui, é só sair digitando. Entendeu? É bem tranquilo, cara. Entendeu? Ele já entra, porque ele já reconhece, se você já está logado lá, entendeu? Você já consegue entrar. O negócio você só tem que logar no Google, tá? Mas isso é com o e-mail da Gmail? Não, pode ser no teu e-mail Gmail normal, entendeu? Porque aí é legal para a gente poder fazer uns exercícios aqui, já tem até uma lista de exercícios aqui para passar aqui, para a gente fazer, aí eu vou passar mais, entendeu? Para a gente, tá? Então, vamos lá. Então, desse primeiro exercício, né? Que é fazer um programa em Python que lê um número inteiro, cálculo somatório de 1 até esse número e apresente o resultado. Então, como eu já sei que eu vou calcular a partir tendo como referência esse número, aí eu vou usar o for para isso. Então, aqui eu tenho num, né, que vai ser a variável, aí eu vou botar aqui int input, né, porque o input ele lê a princípio como string, né? E aí eu vou transformar ela para inteiro. Então, digite o número para o cálculo do somatório. Então, eu vou ler o número. Então, depois eu vou fazer aqui, por exemplo,
somático, somatório. Então, vou fazer aqui for, né? E in range, né? De 1 até num mais 1, né? Porque lembra, ele vai até o valor que está aqui, menos 1. Então, se eu quero até exatamente ele, eu tenho que botar mais 1. Então, vou botar somate e recebe. Como é que é? Isso, está incluindo ele. Isso aí, perfeito. E aí, depois eu dou o print, valor do somatório igual, vírgula, somate. Oi? Ah, você quer ver o que? O valor do I ou do parcial? Ah, tá. Bacana. Aí ele vai de 1. Se eu botar 10, ele vai até 10, porque eu botei o num mais 1. Quer ver, ó? Digite o número. Se eu botar 10, vai aparecer de 1 até 10, ó. Quer ver lá, ó? Viu? Aí aparece. Tá? Mas eu... Para aqui. Então, olha, vamos corrigir. Uma coisa aqui, tá, gente, que a gente pode fazer, aqui, igual eu ler o negócio do número, para a gente fazer a leitura apenas dentro do while, eu ponho um número que bate com a condição, né, que tem que ser maior que 0, né? Opa. Entendeu? E aí eu posso botar... porque pode ser 0. Isso aí, obrigado. Isso mesmo. Ó, rapaz, gostando de ver, o pessoal tá ligado. Aí fazer igual aquela piadinha, né? Não é o professor que deixa, não. É porque eu queria ver se o pessoal tá prestando atenção, entendeu? Estava ligado ali. Então, aí agora a gente faz a leitura. Peraí, aqui eu tenho que fazer a soma, né? Então, faltou colocar aqui também, né? Fora aqui. Então, input. Então, digite um número inteiro. Aí o cara digita e depois só fazer soma mais num e boa, né? E depois, na hora que digitar uma coisa só que a gente pode fazer também, se a gente quiser, é o seguinte, né? Se num L for maior ou igual que 0, aí eu somo, para ele não somar, né, o número negativo. Né? Tá? Depois, 20. Né? Valor da soma. Normalmente, o número negativo eu não vou querer que ele entre, né, na soma, né? Então, por que eu fiz aqui essa brincadeira? Eu botei o número aqui igual só para ele entrar, porque senão eu teria que fazer uma leitura aqui fora e depois outra dentro, né? Tá? Eu fiz esse artifício de botar o número com 0 aqui, só para ele entrar e eu fazer uma leitura apenas. Porque senão eu teria que fazer uma fora do while e outra dentro. Aí se eu fizesse a leitura fora, eu não precisava desse do while. Isso aí não ia precisar. Perfeito. Isso mesmo. Não ia precisar, não. Em Python também tem, por exemplo, ali, soma igual a soma mais 1.
Ele faz um delete com igual, mais não, igual, tem que ser? Mais igual. Tem sim. Tem sim, tem. Aí, que é tranquilinho agora, né? Bota aí, ó. 1, 2, 3. Bota aí -1. Então, deu 6, né? E o -1 caiu fora. Então, está bem tranquilo. Agora vamos ver, desafio aqui para o pessoal. Vamos ver se vocês estão fera mesmo, ó. Vamos ver, hein? Quer ver? Vou botar até como texto aqui a célula. Vou botar aqui em negrito. Então, vamos lá. Ó. Vamos lá. Faça. Quer ver? Aí ele vai aparecer aqui, ó. Um programa que leia um número inteiro positivo e, após, determine se o mesmo é primo ou não. Tá vendo? Aí tá vendo? Tá escrito aqui, vamos ver. Então, lê um número inteiro positivo. Aí faz uma brincadeira assim, ó. Se o cara fornecer um número negativo, você não aceita e me manda ler de novo. Ele só aceita quando for positivo. E depois que leu, você tem que dizer se ele é primo ou não. Agora vamos lembrar. O que é o número primo? O que é o número primo? Só tem divisão exata quando divisível por ele e por 1. Ele não tem divisão exata por nenhum outro número. Aí já deu a pista. Como é que resolve o problema? Vamos ver. Por que eu passei isso aqui? Porque tem que usar a estrutura de repetição para resolver. O outro... tá certo. Desculpa, botar. Quer ver? Deixa eu eliminar essa célula aqui. Aí, para ficar mais... Peraí. Para você conseguir enxergar os dois, aí vai caber os dois na tela. Tá vendo? Aqui está o exercício e aqui está o novo que eu passei aqui embaixo. Deixa eu só interromper aqui para gravar. Então, aqui, essa parte de lista é bem tranquila, né? Então, como é que eu posso criar uma lista? Então, basta eu botar aqui um abre e fecha colchete aqui vazio, eu já tenho uma lista. Vê, olha. Então, se eu chego aqui, ó, vê, eu tenho aqui, ó, lista igual que abre e fecha. Para provar que isso aqui realmente é uma lista, eu vou botar aqui, ó, print type lista. Então, ele vai mostrar o tipo. Né? Aí, ó. Qual é o tipo de lista? Uma lista. Então, para provar que realmente é. Tá vendo? Para provar. Né? Tá vendo? Então, qual é o tipo da lista? Mostrou que é uma lista. Né? Para provar que é mesmo. Tá? Ok? E aqui, eu posso já iniciar ela com alguns elementos, se eu quiser. Então, aqui eu botei, por exemplo, 1, 2, 3, 4, se eu quisesse. Quer ver, ó? Vamos lá. Está aqui, né? Igual tem aqui. Tá aqui, ó. Lista. Igual tá aí. 1, 2, 3, 4. Eu posso botar aqui, por exemplo, lista S. Eu quisesse botar, por exemplo, nomes aqui. Né? XPTO.
vírgula ABC, vírgula, vamos lá, blá, blá, por exemplo, eu tenho outra lista. Então, se eu der aqui, na print, que lista, e aqui, lista S, aí ele vai me mostrar as duas listas aí, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, e aqui, isso aqui é uma lista que eu botei, a princípio, strings. Então, a princípio, eu estou mostrando aqui para vocês a lista homogênea, né? Como se fosse um vetor, né? Depois eu vou mostrar para vocês assim como que eu posso botar ela heterogênea também, tá? Então, uma outra coisa que é bem legal, que permite a gente trabalhar quando tem uma lista, a gente pode trabalhar com uma coisa chamada iterador, junto com o for. O que seria o iterador? Ó? Então, por exemplo, se eu boto aqui for, eu posso botar o nome que eu quiser para a variável. Eu botei i, eu posso botar, mais uma vez, o nome que eu quiser. E eu ponho in e o nome da lista. Por exemplo, se eu boto aqui lista, o que eu estou querendo dizer aqui? Para cada elemento i na lista. Então, ele vai pegando um de cada vez. Tá? Então, por exemplo, se eu der aqui, ó, print no i, ele vai pegar o quê? 1, depois 2, depois 3, depois 4. Né? E a mesma coisa, se eu repetir isso aqui e botar aqui embaixo, ó. Então, agora eu vou botar S. Em lista S, aí ele vai me mostrar as strings, ó. Então, primeiro ele mostrou 1, 2, 3, depois ele mostrou lá, SPTO, ABC e blá, blá, que era da lista S, que é essa aqui. Beleza? Então, você vê que ele faz um iterador, tá? Então, o legal é que, a princípio, né, ele faz iterador não só para a lista, né, mas qualquer elemento, qualquer estrutura que tem uma sequência, tá? Não só necessariamente uma lista, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando lá no Pandas, lá, Data Frame, se eu pego, por exemplo, eu quero cada linha, aí eu posso fazer no iterador, né? Também, tá? Então, dá para fazer dessa forma. Tá? Então, como está falando aí, então eu uso a palavra reservada in. No Python tem 2 propósitos. Um para verificar se um valor está presente em uma sequência. Quer ver? Isso que eu estou falando, é isso aqui. Ó. Por exemplo, concorda que dentro aqui tem o XPTO? Então, se eu quiser, o que ele está querendo dizer aqui na apostila é isso aqui. Se eu quero falar assim, ó, se, ó, XPTO em lista S, você vê aqui, ó, o lista S, que a gente declarou ele aqui em cima, tem o XPTO. Né? O que eu faço? Print, né? Ok, XPTO está em lista S. Se não está, né? Entendeu? Então, o in aqui, ele serve para para verificar se está ou não, tá vendo? Se eu rodar, ó, no caso está, né? Quer ver? Ó? Se eu botar a mesma coisa lá, ó, o blá blá também está, né? Em lista S, né? Está. Se eu botar uma coisa aqui, ó, xx não está, e aí, tá vendo? Não está. Então, esse in aqui, essa palavra reservada, ele também serve para eu ver se um elemento está aqui por exemplo, nessa lista.
Rapaz, você vê, se fosse fazer, se eu tinha que fazer um for, percorrer elemento a elemento, é que eu mato uma linha só, né? Tá vendo? O in serve também para você ver. Né? E também para iterar através de uma sequência e um loop for. Foi o que a gente fez aqui em cima. Né? A gente tem um iterador. Então, aqui tá mostrando, né? Ó, eu também posso fazer, deixa eu aumentar mais aqui o tamanho da letra, ó. Aqui, letra M, nome Marcelo. Eu estou falando, se letra e nome, ou seja, M está aqui nesse conjunto aqui, tá. Entendeu? Então, eu também posso até ver como se fosse tipo uma substring, né? Como tipo... Você tem uma lista que tem nomes que começam com M, alguns começam com outra letra. Eu vou botar o NIF, letra, IN, nome, aí tipo, tem colchetes, botar o zero, para pegar os elementos. Se está só na primeira... A princípio, sim. Dá para... Mas aí... também pode fazer isso também. Entendeu? Mas a princípio dá. Né? Entendeu? Aí, nesse caso aqui, a gente está vendo se seria uma substring, né? Se eu botasse aqui também CE, ele ia me dizer se, em vez de só letra, né, tivesse aqui a substring, né? Se ele está na outra. Então, esse aqui é para ver se está contido, né? E sim, aqui, tanto vai ser uma letra ou se é uma substring. E aqui, ele fazendo o iterador, né, também fazendo na lista. Tá? E está vendo se o número aqui 2 está na lista. Né? E aqui, ele fazendo aquele iterador, igual a gente já tinha mostrado. Uma coisa que também ajuda bastante em várias situações é a gente tem essa função len. Então, essa funçãozinha, ela dá para a gente o tamanho, no caso da lista. Né? Então, aí fica bem legal. Então, a mesma coisa, se eu quiser correr uma lista, basta a mesma coisa, fazer aqui for, por exemplo, i, in range, aí eu ponho entre parênteses len a lista. Porque como a primeira posição é 0, e se eu não boto o valor inicial já é 0 mesmo, ele vai até aquele tamanho lá, -1, né? Então, já facilita bastante a vida da gente. E, tá vendo? Ele pega aqui o tamanho da lista, né? Então, pegou aqui com a função len, é 4, porque antes tinha aquele número, era 1, 2, 3, 4 aqui. Por isso que é o tamanho 4. Outra questão aqui, que ele que a gente tem alguns métodos aqui para trabalhar com lista. Cara, isso é muito legal, cara. Tem um método aqui, por exemplo, que é append. Então, append, ele sempre insere no final. Então, eu boto um elemento, ele insere, vai inserindo um novo elemento no final da lista. Tá? Ok? Tem aqui insert, tá? Então, basta eu dou qual é a posição que eu quero e aqui qual é o valor. Então, qual é a moral da história? Antes, a lista era 1, 2, 3, 4. Eu dei o append 5 e 6. Na hora que eu dei o print, você vê, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? O que ele está fazendo aqui? Ó? Na lista, insert o -1 na posição 0. Só que antes, quem está na posição 0 era o 1. Então, ele dá um shift, né? E bota o -1 aqui na frente. Né? Ele joga os carinhas aqui. Tá? Quando eu uso o método remove,
No caso aqui, ele não é a posição, é o valor. Então, eu falo assim, remove o valor 4 da lista. Quando é para posição, é esse aqui, pop. Então, quando eu botei pop 5, dá uma olhada para cá, ó. Ficou o valor. Aqui é posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quem está na posição 5 é o valor 6, tá vendo aqui, ó? Então, quando eu dou pop, aí ele pegou o que estava naquela posição. Então, quando eu dou remove, ele remove o valor. E quando eu quero pela posição, é pop. Tá? Ele remove pela posição. Ô, rapaz, bem melhor do que lá naquela estrutura de dados, quando você faz lista com ponteiro, né? Falei que essa lista eu tinha que colocar no Né? Aquele insert, dá para inserir. Não, presta atenção. Aqui é a posição. Entendeu? Aí basta você dizer qual é a posição que você quer. Isso. Se você botar isso aí, tá, menos 1, ele vai para o último. Eu não sei se eu botar uma posição negativa. Não. Você está falando aqui botar um valor negativo. Rapaz, eu ainda não testei, não, mas provavelmente deve gerar uma exceção. Vamos testar, então, aqui, ó. Já está aqui mesmo. Vamos testar aqui, ó. Vamos aqui, ó. Lista. Ponto. Insert. Vamos botar um número negativo aqui. Vamos botar o número 10 aqui para ficar bem diferente. Depois do aqui, vamos lá. Print. Lista. Talvez ele insira na primeira posição. Vamos ver. Eu sinceramente não testei. Não ele pegou como se fosse da última menos 1. Vamos ver. Será que ele vai... Quer ver? Vamos botar então menos 10. Não porque, lembra? Eu já tinha botado esse 10 aqui. Aí ele botou aqui, por quê? Que ele pegou 5, depois outra vez, aí deu. Por isso que deu aqui na frente. Não, é porque antes, não, presta atenção, ó. Quando eu rodei a primeira vez com menos 1, ele tinha 1, 2, 3, 10, 4. Certo? Quando eu rodei a segunda vez, concorda que aqui já tem 5 posições? Aí ele rodou 5, 5 de novo. Aí ele adicionou na posição menos 10 ou na posição 0? Não, é porque ele pegou de trás para frente. Ó. Então, aí ele fez uma vez que, por exemplo, aqui seria, vamos dizer, menos 5. Como dele rodou, continuou, veio daqui e voltou de novo. Né? Que, na verdade, a gente só está fazendo isso aqui para testar. Mas concorda? Logicamente, não tem muita lógica eu querer na posição menos. Entendeu? Depois do... Aqui ou aqui? Aqui onde eu marquei agora? Aqui? Aí só botar um append que ele vai. Entendeu? Tem, eu posso usar aqui, ó, o insert, ó. Entendeu? Vou botar um número 9. Vamos ver qual é a posição. Calma aí, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí, tá vendo? Aí botou o 9 aqui agora. Oi. É um teste de número. Agora põe em lugar só ponto, o número põe em menos 0. Aqui, na posição menos 0. Não, eu acho que 0
tanto faz se for positivo ou negativo, é 0. Então, provavelmente, ele deve botar aqui nesse primeiro 10. Aqui. Eu tô achando que o menos está mudando a direção. Está percorrendo negativamente. Não, é porque 0 aqui, no caso, eu acho que não fez. Aham. Como 1 que não tem. Menos 1? Não, aqui que você falou? Não, então, se for depois aqui, aí, ó, então vou botar um número que eu não tenho. 8. Aí conta, ó. 1, 2, 3, 4. Quer ver, ó? É só você botar aqui, ó. Len, lista, mais 1. Aí o 8 vai entrar aqui, ó. Ou bota o append, insert append 8, né? Olha lá, tá vendo? Aí fica mais rápido, tá vendo? Ou tu já põe lista.append, o valor, ele vai lá pro final. Mais 1? Não, aí ele vai pegar na posição normal, porque mais 1 e só 1, né? Tá? Ele vai fazer isso aí, tá? Então, e clear, ele apaga a lista, né? Então, vamos lá, ó. Cadê? Né? Apaga só o item. Isso, clear, ó. Se eu boto aqui a lista.clear, depois eu dou aqui, ó. Opa, faltou, abre e fecha. Aqui, lista.clear, depois, ó. Print, lista, aí vai dar vazia. Aí, ó. Viu? Tá. Aí ele... Só uma pergunta aqui. Oi. O pop, ele remove um item e o remove... Não, ele remove por valor. Não, o pop é na posição. O remove é por valor. Né? O pop é na posição. Isso. Tá vendo? E o clear, ele vai lá e limpa. E tem o mesmo efeito... Quer ver, ó? Vou pegar aqui, ó. Tem esse lista clear, ele tem o mesmo efeito. Eu posso fazer isso aqui também, ó. Quer ver? Eu criei aqui, né? A lista. Vou ter aqueles valores todos. Se eu der o print, né? Ele vai me mostrar. Né? Beleza. É a mesma coisa do clear se eu fizer isso aqui, ó. Quer ver? Lista, recebe, abre e fecha. É o mesmo efeito. Se eu der agora o print, e está vazia. É a mesma coisa. Ela está vazia. Então, se você dá um remove para um valor que está 2 vezes na lista. Vai remover os 2? Ué, vamos testar aí agora. Aí, ó. Vamos fazer aqui print a lista. Aqui, ó. Print, lista. Aí depois a gente faz aqui. Lista.remove 10. Que tem 2. Aí agora nós vamos ver se ele vai remover 1 ou 2. Removeu só o primeiro que ele achou. Tá vendo? Remove o primeiro que ele achou. Só isso. Aí, tá vendo? Aí removeu o primeiro. Aí, se você quiser, aí você tinha que botar dentro de um while, né? Para ver. Se eu tivesse colocado um remove para um determinado valor, mas não tem mais esse valor, ele vai retornar o número? Tá. Vamos testar aqui, ó. Então, por exemplo, vamos botar aí, ó. Remove. Vamos botar aqui, por exemplo. Nossa, aí, ó. Aí, tá vendo? Nesse caso aí, ele deu erro. Tentou remover, tá vendo? Ó, X não está na lista. Então, uma coisa que você pode fazer para evitar isso aqui, seria isso aqui, ó. Botar assim, if
sem em lista. Se ele está, remove. Você só vai remover se ele está. Tá vendo? Se eu der agora aqui, não vai dar mais erro. Ele simplesmente continua a mesma coisa. Tá vendo? Eu verifico primeiro se ele está antes de tentar remover. Isso a gente daqui depois a gente vai ver na matéria. Isso aí, o tratamento de exceção. Nós vamos ver isso depois. Mas uma forma, vamos dizer, com que a gente já viu de resolver isso, era só ver, ó. Se ele tá, aí eu posso remover, né? Entendeu? Se ele tá, eu posso remover. Beleza? Vamos ver aqui o que mais. Aqui agora o conjunto é para a gente poder criar listas heterogêneas. É mais ou menos igual como se fosse aquela ideia de um registro, né? Tá? Só que é óbvio, é mais flexível um pouco, né? Então, tem aqui, eu defino aqui, ó como se fosse um registro. Aqui, carro, aí tem aqui o campo, carro, e aqui a variável. Né? O valor que ele assume, aqui o campo ano Fabre. Tá vendo? Então, aí dou aqui print carro, aí ele me mostra. O campo carro tem esse nome, Fiat 147, e o ano 1987. Então, aí eu posso fazer aqui, ó. A princípio, eu botei uma lista vazia. Se eu dou um append carro, ó, então, se eu dou aqui print lista carros, aí ele me mostrou aquele. Aí eu posso ir adicionando quantos que eu quiser. Tá vendo? Igual eu fiz aqui, ó. Eu botar 5. Digite o nome do carro, digite o ano de fabricação. Como eu li aqui o nome da variável, nome carro, ano Fabre, ele coloca ela aqui no conjunto, o dicionário, e dou o append. Aí eu volto aqui em cima, leio outro nome, outro ano de fabricação, boto aqui e dou o append nela. Entendeu? Aí, se depois eu der aqui, eu uso um iterador naquela lista. Aí ele vai me mostrar todos o que eu dei o append, né? Cada um do conjunto, do dicionário que eu coloquei lá. Aí o legal é que aqui fica heterogêneo. E o legal também no dicionário, eu posso procurar achar ele pela chave. Olha aqui que legal. Achou false. Nome do carro Gol. Aí eu falo, para ser em lista carros, ou seja, cada elemento C é um carro que tem aqui carro, ano. Certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero saber se tem algum carro com o nome Gol. Aí eu falo, se o nome carro em C carro, porque C carro é onde que tem o campo carro, é que tem o nome, né? Aí achou. Se não, né, chegou até aqui no final, ele não entrou aqui, se não achou, né? Print não achou. Tá vendo? Aí eu posso acessar cada campo daquele que eu posso fazer. Se eu quisesse saber, por exemplo, ano, eu botava aqui ano, carro, botava aqui, por exemplo, 2017. Aí eu falei, para ser em lista carro, eu vou botar o quê? Ano carro, em C, olha o campo que está aqui, ó. Ano Fabre. Entendeu? Aí eu só mudava o campo aqui para ano Fabre. Aí eu ia ver se aquele ano, né, tem em algum elemento dessa lista tem esse campo ano Fabre igual aquele que eu quero. Outra coisa que é bacana que dá para fazer, olha só, para você ordenar. Olha só, eu defino uma função de ordenação. Aqui, ó, def de definir, né? MyFunc, eu que quis dar esse nome. E aqui, eu ponho aqui qual é um campo, aqui e aqui eu digo por qual campo que eu quero ordenar. Entendeu? E aí, eu boto aqui, ó, lista carro sorte, e aí eu ponho aqui key, qual é a chave?
e aí eu dou aquela função aqui que eu especifiquei, que aí ela ordena, aí se eu dou um print, ele me mostra ordenado aqui pelo ano, tá? Então, vamos ver se... Que era legal, igual eu estou falando, a gente agora fazer pelo menos um exercíciozinho, que é a única coisa aqui que a gente poderia mudar. Bota aqui assim, por exemplo, ano, quer dizer, nome e... Não, só estou falando assim, botar, por exemplo, de pessoa, bota aqui, nome, ano de nascimento. E aí a gente fazer um cadastrozinho para cadastrar, mostrar todos e mostrar os dados, se tiver uma pessoa com aquele nome, aí algum outro dado adicional seria o ano de nascimento, né? Entendeu? Só para ver se pegou a manha aí do negócio, né? Você quer ver? Então, vamos lá. Vou dizer aqui, ó. Então, vamos lá. Criar uma lista a partir de um conjunto dicionário composto por dicionário de nome pessoa composto pelos campos nome e a idade, tá bom, né? Após permitir a inclusão de pessoas, vou botar assim só para andar rápido aqui, inclusão de para fazer aqui rapidinho de 5 pessoas e pessoas, mostrar todos os elementos da lista e mostrar a idade de um determinado nome, se existir na lista. Beleza? Vamos tentar fazer isso aqui.